Boa tarde, meus irmãos, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o acolhimento de Maria, nossa Mãe Maior, possa estar conosco nessa tarde, nesse ano que agora se inicia, nos ajudando e nos amparando nos desafios que se apresentam para nós todos os dias. Todas as vezes eu tenho vindo aqui no decorrer dos últimos anos, e principalmente no final e no início do ano, infelizmente eu tenho dito com muita recorrência de que tem sido um ano difícil, que foi um ano difícil. E 2021 não foi diferente. 2022 não se apresenta para nós também como algo diferente. Parece que os períodos, os desafios que temos que enfrentar estão cada vez aí mais presentes, cada vez mais resistentes e nos convidam a esse exercício de fé e de persistência. E como eu gosto sempre de dizer aqui, eu faço muita questão e eu prefiro que nós possamos conversar sobre o Evangelho de maneira exercida na prática nas nossas vidas, o Evangelho em ação. De que maneira nós podemos nos valer dessa promessa que nos foi feita, do Consolador prometido, para que a gente possa então enfrentar os desafios dessa nossa existência. Porque eu entendo que há muito, sabe, de conhecimento doutrinário, né? Muitos irmãos, muitas irmãs trazem o conhecimento doutrinário. E eu entendo até pelas minhas próprias feridas, pelas minhas próprias cicatrizes, que esse momento é importante para que a gente possa, para além da doutrina, nos conectarmos com a lei maior, que é a lei do amor, e é a lei da esperança, e é a lei que vem em nosso socorro nos momentos de maior dificuldade. Então hoje eu vim nós vamos conversar sobre uma história muito antiga, uma história que eu já trouxe aqui algumas vezes para conversarmos, mas que os desafios dessa nossa vida nos convidam a refletir um pouco mais sobre ela, que é a presença da misericórdia divina, do amor e da compaixão divina desse Pai amoroso que está conosco a todo instante, seja na sua presença direta, seja na sua presença que se manifesta nos irmãos de luz que nos acompanham em todos os nossos instantes, principalmente naqueles momentos de tristeza e de aflição em que a gente consegue se recolher em prece e pedir para fazermos então essa conexão, exercitar aquilo que significa a palavra religião, que é de religare, né? É de se reconectar então com o divino. Para, independentemente da crença de quem quer que seja, a religião ela é um conjunto de normas, né? As pessoas se organizam em torno de uma série de rituais, de uma série de conhecimentos, frequentam locais específicos, se reúnem em comunidade, e isso é importante para o nosso fortalecimento, seres gregários, coletivos que nós somos. Mas o verdadeiro bálsamo, o verdadeiro remédio para nós é o exercício pleno da espiritualidade. A espiritualidade é a forma com que nós encontramos, cada uma a sua maneira, de nos conectarmos com o divino, de nos conectarmos com Deus, ou com essa deusa, com essa causa primária, inteligência superior, a causa primária de todas as nossas coisas e que rege as nossas vidas, que nos fez espíritos simples e ignorantes, mas condenados, destinados à imortalidade da alma, à perfeição e à felicidade plena, e que nos respeita a cada um de nós, de acordo com as nossas dificuldades, de acordo com as nossas tendências e que nos ampara a cada dia. Então eu trouxe aqui uma história muito simbólica da parábola dos dois filhos perdidos, né? Conhecida como a parábola do filho pródigo, e nós vamos entender por que essa parábola é vista como a parábola dos dois filhos perdidos, e vamos trazer isso aqui para o nosso dia a dia, mas para que, principalmente ao final dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, o que possa imperar e o que possa prevalecer é a certeza do amor divino e a esperança de dias melhores, por pior que seja a noite. Na terceira parte da introdução do Evangelho sobre o Espiritismo, eu vou fazer uma passada rápida aqui sobre os costumes da época e o que significava, à luz daquele tempo, essa parábola que Jesus contou. Então, na terceira parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos falam assim: para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos
e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. A compreensão da sua significação, porém, também o verdadeiro sentido de certas máximas que à vista nos parecem estranhas, uma contextualização da sociedade em que Jesus vivia. Jesus como aquilo que na ciência a gente chama de hermenêutica. A hermenêutica é o estudo dos textos sagrados. Então Jesus se apresenta para nós como a hermenêutica de Deus, a maneira de interpretar o amor divino e a mensagem que ele nos trouxe, né? Então, para além dos convites da doutrina específica, a doutrina espírita nos convida também para esse estudo. Então a gente tem a figura de Jesus em nossas vidas, não como um objeto de culto, como um objeto de salvação, mas como um modelo e guia, né? Aquele que vai nos guiar, aquele que vai nos orientar a partir da sua atitude concreta, da história, de como ele reagiu no seu tempo. E aí eu gosto de lembrar sempre a passagem do início do Evangelho segundo João, na qual se diz que Jesus é o Verbo que se fez carne. O verbo é ação, é atitude. Significa que a diferença, a distância entre aquilo que Jesus dizia e aquilo que ele fazia era nenhuma. Jesus foi um revolucionário do seu tempo, alguém que escolheu viver numa sociedade extremamente machista, numa sociedade extremamente patriarcal, numa sociedade extremamente misógina, que praticava a escravidão, que cultuava um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus ciumento. Ele vem nos apresentar então essa figura de um Deus Pai, o Pai de todos nós, o Pai que acolhe aqueles que estão caídos pelo caminho, o Deus médico, aquele que vem não para aqueles que estão sãos, mas para aqueles que precisam ser resgatados. Então, na parábola do filho pródigo, eu não vou fazer a leitura aqui, mas na parábola do filho pródigo nós sabemos que o que ocorre, Jesus conta, né? Jesus tinha sido convidado para um banquete, e naquele tempo era costume que quando você convidasse alguém para participar de um banquete, você recebia alguém na sua casa, significa que aquela pessoa tem uma certa referência para você, que você tem algum carinho por ela, algum carinho especial para receber na sua casa, né? Preparar o banquete. E havia naquela sociedade um profundo sentimento de acolhimento, de abrigar os viajores. Eram lugares onde se faziam muitas vezes percorria-se distâncias muito grandes, seja por motivos religiosos, seja por motivos de trabalho, para poder estimular o comércio. Então as pessoas percorriam longas e difíceis áreas do deserto, e muitas vezes precisavam de contar com a caridade, com o acolhimento, né, com o abrigo das pessoas nas estradas. Isso era um mandamento judaico, como também é um mandamento cristão, como também é um mandamento do islamismo, dos muçulmanos, que é de acolher os viajantes. Então o que acontece de diferente nessa parábola é que Jesus conta que um pai tinha 2 filhos, e um dos filhos, o mais jovem, o procura e diz: pai, eu quero que o senhor reparta, me dê a minha parte da herança, porque eu vou sair pelo mundo. Então o pai faz a partilha, né, da herança, dá a parte que era do filho pródigo. Ele então vende as posses dele, monta, né, com a bolsa cheia de dinheiro, de ouro, de prata, um cavalo branco, e sai pelo mundo, então, para poder viver a sua maneira, né? Os evangelhos falam que ele viveu dissoludamente, ou seja, sem pensar no amanhã, e gastou com isso todos os seus haveres, gastou tudo aquilo que ele tinha. E aí acontece que naquele reino sobrevém então uma grande fome, né? Um período de grande fome, um período de grande miséria, e ele se vê então numa situação em que ele estava longe de casa, estava sem recursos, estava sem dinheiro, e teve então que aceitar, teve que pedir emprego, teve que trabalhar. E a única oportunidade que se apresentou para ele foi trabalhar como cuidador de porcos. Então ele começa cuidando dos porcos, e aí a situação vai ficando cada vez mais precária, até que um dia ele se vê então numa condição que ele estava dividindo a lavagem dos porcos, porque ele não tinha o que comer, ele não tinha onde ficar, e aí chega num determinado momento em que ele está numa situação de miserabilidade tão grande, em que ele se pergunta: se as pessoas que trabalham na casa do meu pai têm pão, têm abrigo, e eu aqui pereço de fome.
Isso aqui é uma analogia que a gente pode fazer, muitas vezes, até no decorrer do nosso dia a dia. Por que a gente muitas vezes se conforma com a nossa situação de miserabilidade, seja da miserabilidade física, seja da miserabilidade da gente ou do outro, não ter um alimento decente, uma refeição decente, um lugar onde ficar, um tratamento justo? Por que muitas vezes a gente se sujeita a ninharias de sentimento, a ninharias de amor, a ninharias de reciprocidade, se nós, como está dito pelo Evangelho, fomos feitos para brilhar? Somos deuses e deusas, filhos de um Deus a quem tudo pertence. Então nenhum de nós nasceu para ser condenado à miséria, nenhum de nós nasceu para ser condenado à dificuldade. Muito ao contrário, cada um de nós nasceu para ser herdeiro e usufruir de todas as benesses, de todas as belezas, de todos os tesouros, de tudo de belo que essa terra nos apresenta. E é nosso dever fazer isso por nós e também fazer isso pelo próximo. Então esse filho, quando ele se vê numa condição em que ele não tinha mais nada, ele resolve então percorrer o caminho de volta. Ele fala: vou procurar o meu pai, vou dizer para ele que eu me arrependi do que eu fiz e dizer que eu pequei contra ele, pequei contra Deus, e pedir a ele que me acolha novamente em sua casa, não como seu filho, porque o erro que eu cometi foi muito grave, mas como um dos seus empregados, para que eu tenha pelo menos a dignidade de ter o que comer, de ter onde ficar, ainda que, no entender dele, ele não merecesse ser filho mais. Então ele inicia essa trajetória de volta, e aí é uma passagem muito bonita, porque o pai vê ele chegando de longe, cansado, ferido, magro, humilhado, como muitos de nós, quando nos vimos depois daquela situação em que nós caímos, né, e tentamos nos reerguer, e às vezes temos vergonha até de nós mesmos, de nos olharmos no espelho, porque a culpa que nos acusa é muito maior, às vezes até do que o mal que nós fizemos. Às vezes é muito mais fácil perdoar os outros ou pedir o perdão dos outros, e a grande dificuldade é esse sentimento de culpa, né, que nos envergonha, que nos bota prostrados e que impede que muitas vezes a gente tenha a misericórdia de nos perdoarmos e traçar o caminho de volta. Então é nesse sentido também, nesse momento, em que a misericórdia divina se apresenta para nós, porque nós somos não só dignos do perdão, mas dignos e merecedores da restauração. Então o que acontece é uma coisa que é do conhecimento de todos. Ele se aproxima, o pai então vê que ele está chegando de longe, vai ao encontro dele, e quando ele começa a falar, né, começa a pedir perdão, o pai então impede que ele termine de falar, chama os empregados, pede para eles que sejam colocadas as sandálias nos pés, o anel no dedo, e diga a todos então que ele mandou que se matasse um boi para celebrar a volta daquele filho, porque aquele filho que estava morto então tinha retornado em vida. Mas acontece que ele tinha um irmão, e o irmão estava trabalhando no campo, e quando o irmão chega em casa, ele vê que estava tendo uma festa, que as pessoas estavam comemorando, e ele estranha aquilo, chamam os empregados, pergunta o que estava acontecendo. Em alguma ocasião especial, papai mandou matar o boi, né? Sim, uma ocasião especialíssima. Seu irmão voltou vivo, seu pai se alegrou e convidou toda a comunidade para recebê-lo de volta. E aí esse irmão ele tem um comportamento surpreendente, porque ao invés de ele se regozijar, dele se felicitar, dele se alegrar, dele comungar daquela alegria com o pai, né, que estava saindo de um luto, né, porque o filho tinha renascido, de comemorar a volta do irmão, ele então se fecha no egoísmo, e ele se fecha então no rancor, e ele se recusa a tomar parte do banquete, ele se recusa a participar da festa. E aí o pai dele vai lá conversar, vai tentar apaziguar, e ele diz: eu tenho servido ao senhor durante tantos anos, e o senhor nunca me serviu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Porém, esse teu filho, que gastou todos os seus haveres com prostitutas, esse é digno então de ser recebido por ti. E aí o pai fala para ele: meu filho, você é meu filho e tudo aquilo que me pertence é seu, mas é preciso que a gente se alegre, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Então vamos fazer uma pincelada
em todas essas passagens, para a gente entender o simbolismo e a sabedoria do nosso modelo e guia quando trouxe aquele ensinamento ali naquele momento. Vamos tentar entender um pouco como eram os costumes daquela época, porque hoje é completamente diferente, né? Se algum de nós aí, se o irmão saísse, voltasse e aí tentasse se reconciliar, a nossa percepção daquela situação seria uma percepção completamente diferente dos povos naquele tempo. Estou falando de povos do Oriente Médio, né? Há mais de 2000 anos atrás. E Jesus conhecia profundamente aquele sentimento. Ele sabia exatamente como tocar no coração de cada pessoa presente. E ali era o grande mérito dele. Ele sabia como tocar no ser humano. Uma coisa que milhares e milhares de anos depois, um filósofo, um estudioso da psicologia, Carl Jung, ele falou: olha, domine todas as técnicas, tenha todo o conhecimento, mas na hora de tocar uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. Então Jesus entendia profundamente disso, ele enxergava nas profundezas da alma de cada um, e ele se valeu daquele momento então para trazer esse ensinamento e mostrar a grandiosidade do amor desse Pai. Então Jesus tinha sido convidado para esse banquete, e no que ele é convidado para o banquete, ele convida também uma série de pessoas que eram pessoas mal vistas por aquela sociedade, né? Dos fariseus, né? dos levitas, dos homens do templo, dos sacerdotes, que era uma casta religiosa que enxergava o próximo, aqueles que caíam, como alguém inferior. E as pessoas estranham quando Jesus chega então com os mendigos, com as prostitutas, com os coxos, com os cegos, com os aleijados, com as pessoas leprosas. Quando Jesus chega então com aquelas pessoas que eram consideradas pessoas amaldiçoadas, né? Com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, com os ladrões, e ele chama todas essas pessoas para se sentarem com ele no banquete. Houve um escândalo daquela sociedade na época, porque as pessoas disseram: como você, que é um mestre, que é um rabi, você se apresenta para nós para se sentar com essas pessoas de vida mundana, com essas pessoas vis, né? E aí Jesus então saca a história do filho pródigo e conta isso para todos eles. Bom, a primeira coisa é o seguinte: é entender como naquela sociedade havia então um sentido de muita ligação com a terra. Primeiro, havia também um sentido de muito respeito ao Pai. Quando Jesus começa a contar a história, o que aquelas pessoas que estavam ouvindo esperavam segundo os costumes da época? Porque a lei dizia que a partilha dos bens só podia ser feita depois que o patriarca fosse morto. Então, depois que ele morresse, se fazia a divisão dos bens, né? O primogênito tinha direito, que era o substituto do patriarca, ele tinha direito a 2/3, né, de tudo que os outros irmãos teriam direito. E naquela circunstância, o filho cometeu um erro extremamente grave, porque ele procura o pai e diz: pai, reparte e dá a minha parte da herança. Era equivalente a ele desejar a morte do pai. Era algo extremamente grave. Então, o que aquela sociedade esperava daquele pai? Né? Porque você tinha que dar o exemplo, você não podia permitir que o mal se disseminasse. Então você tinha que punir exemplarmente para que servisse de exemplo para os outros irmãos e para que servisse também de exemplo para os outros membros da aldeia. Então, surpreendentemente, aquela multidão que esperava que na história de Jesus, então, aquele pai virasse para aquele filho e dissesse: olha, você cometeu um erro extremamente grave, você desejou a minha morte e eu agora estou te deserdando. E ele então perderia direito a toda a herança. E não só perderia direito a toda a herança, ele perderia o direito à convivência naquela vida comunitária, porque eram aldeias pequenas de 25, 30 casas no máximo, e que precisavam daquela vida em comunidade para compartilhar os recursos numa região que era uma região muito árida, muitas vezes em pequenos rebanhos. Uma pessoa só ficava encarregada de cuidar dos rebanhos de todo mundo. Quando a colheita de alguém não ia muito bem, ele dividia, ele fazia a partilha, eles se uniam para fazer a proteção da aldeia. Então a vida em sociedade era muito importante, e como toda vida em sociedade, é importante que você tenha regras, que você cumpra regras, porque senão, se cada um for viver a sua maneira, vira uma balbúrdia, né? A gente infelizmente tem vivenciado isso nesses tempos com a história da vacina, né? As pessoas dizem que eu tenho direito de não me vacinar. Olha, tudo bem, você tem direito de não se vacinar. Agora a sociedade também tem direito de impedir que você tenha acesso a determinados locais que são comuns a todo mundo, porque a vacinação em si ela é um pacto coletivo
com a sociedade. Você se protege muitas vezes para proteger aquela pessoa que não pode se vacinar. Então é um pacto coletivo. É como você dizer, por exemplo, eu tenho minha carteira de motorista, né? Eu quero dirigir um carro, mas eu não quero ter carteira de motorista. Eu tenho direito de dirigir um carro. Não, você não tem direito de dirigir um carro. Você tira uma carteira de motorista, cumpre uma série de normas e aí sim você exerce o direito de dirigir um veículo que pode matar uma pessoa dentro de uma sociedade, desde que você pactue que você vai cumprir com certas regras. Você não pode dirigir embriagado, você tem que dirigir com seu carro em perfeitas condições de trafegar, você não pode dirigir acima do limite de velocidade, você não pode estacionar em qualquer lugar, você não pode andar sem cinto de segurança. Então tem uma série de normas para convivência em sociedade que, se você se recusa a vivenciar em determinado momento, aquilo lhe é negado, porque não é um direito absoluto. Você não está convivendo sozinho, você convive com outras pessoas. E aí, como as pessoas no interior gostam de dizer, né? O meu direito termina quando começa o direito do outro. Então eu não posso dizer que eu vou fazer aquilo que eu quiser porque aquilo é da minha vontade, porque eu vivo em sociedade. E como eles tinham uma importância muito grande, davam uma importância muito grande para a vida em sociedade, era importante para eles, era importante também que ele, cumprindo o costume das épocas, se esperava que aquele pai então desse uma punição exemplar por filho. E aí, para estarrecimento de todo mundo, aquele pai, ele não faz isso. E ele não só não faz isso, como ele entrega para o filho aquilo que o filho está pedindo. E é interessante porque é tanta coisa surpreendente nessa história, dentro da pedagogia de Jesus, que uma das coisas que mais chama a atenção é como o filho consegue se desfazer das terras dele tão rápido. No Oriente Médio, a terra, a propriedade, ela está ligada não só à questão da vida em comunidade, mas está ligada à questão da união da família. Porque quando os pais morriam, os irmãos continuavam trabalhando juntos ali naquela terra, continuavam cuidando. Então a propriedade era uma coisa muito sagrada, ela é associada à união da família. Então até hoje no Oriente Médio, quando alguém vai vender uma propriedade, é praticamente um ritual. As negociações muitas vezes costumam durar meses, né? O respeito pelos pais é tão grande que até hoje você vê filhos milionários, bilionários, que quando às vezes vão fechar um negócio, eles vão lá na aldeia, no interior, onde o pai mora, explicar o negócio, pedir a bênção, pedir que o pai abençoe. Tal respeito que eles têm pela ancestralidade. E aquele filho consegue vender aquilo ali muito rápido. Por quê? Porque nesse rompimento que ele fez com o pai, e aí o mal que a gente causa, ainda que involuntariamente, a gente não causa só a nós mesmos, mas a uma outra pessoa, e aquilo gera uma cadeia que se dissemina por toda a sociedade, e esse é o problema do mal, é que ele se espalha. Ele não só teve um rompimento com o pai, a partir do momento que ele pede que se faça a partilha da terra, ele está dizendo para o irmão dele: olha, eu não quero permanecer com a nossa família. Mesmo depois que os nossos pais morrerem, eu não quero mais permanecer com você. Então ele rompeu com o irmão. Do momento em que ele rompe aquela tradição da sociedade, vocês imaginam se todos os filhos rebeldes, adolescentes da época, começam a pedir a sua parte na herança e todo mundo resolve curtir a vida doidada, haveria um colapso ali naquela sociedade. Então a aldeia esperava, mesmo que o pai o houvesse perdoado, mesmo que o irmão relevasse, a aldeia não ia aceitar a convivência dele ali. Ele poderia até ser agredido, poderia ter ser até apedrejado. Então o que ele faz? Ele reúne os recursos muito rápido e parte, porque ele sabe que ele não seria bem-vindo na aldeia. Então ele tem ali um problema com o pai, ele causou um rompimento, ele tem um problema com o irmão, ele tem um problema com a aldeia, né? E ele então se lança naquela jornada, como muitas vezes a gente se afasta, né? Se afasta da nossa conexão com o divino. E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento moral de alguém que às vezes sai, que se diverte, que vai fazer alguma coisa, eu não estou fazendo julgamento moral disso, mas muitas vezes é a perpetuação disso, ou ignorar que nós somos espíritos encarnados num corpo, né? Nós não somos um corpo que tem um espírito, somos espíritos encarnados num corpo e que temos uma vida que é uma vida imortal. Então muitas vezes é necessário que a gente tenha esses momentos de descanso, esses momentos de lazer, esses momentos de escape, esses momentos de tranquilidade para nos recompor, para que a vida valha a pena, né? Para que a gente tenha essas pequenas alegrias, mas não fazer disso o nosso propósito maior de vida,
Nós não podemos nos descuidar e nos permitir que as frivolidades desse mundo tenham uma importância maior do que aquilo que é o nosso propósito em vida, que é crescer, que é socorrer, que é amparar, que é estudar, que é se proteger, que é se cuidar. Então é importante que a gente consiga dosar isso com equilíbrio. E esse filho, na verdade, no momento, ele rompe com tudo isso em função dessa visão, dessa miragem de um mundo de fantasia, de um mundo de prazer, de um mundo onde não existe mais amanhã, onde você pode gastar todos os recursos hoje, e aí ele rompe esse laço sagrado que ele tinha com o pai, que ele tinha com o irmão, que ele tinha com a comunidade, como muitas vezes acontece conosco, quando a gente rompe também com a nossa centelha de divindade. E aí o que Jesus queria dizer naquele momento? É que da mesma forma que surpreendentemente aquele pai diz para ele, não vai, você quer ir? Você vai em paz, está aqui os seus recursos, vai em paz. É a mesma atitude que Deus tem para conosco, em que muitas vezes a gente precisa de passar por determinadas experiências, por determinadas dificuldades, para que aquilo se cristalize mesmo em conhecimento e se fortaleça em nós, para que a gente passe por aquela experiência a ponto de a gente chegar a um ponto de dizer, olha, aquilo ali já não significa mais nada para mim, por aquilo ali eu já passei, eu já sei como é que é, eu não preciso. Eu converso com meus filhos às vezes e digo, olha, e às vezes a gente vai falar como pai, a gente fica naquela aflição de ver o filho fazendo alguma coisa que a gente está vendo que vai dar errado, e a gente fica, não faz isso, ele quer porque quer fazer. E eu falo, meu filho, minha filha, a vida, ela não é como nos filmes, em que muitas vezes você se depara com uma encruzilhada. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou para frente, o que eu faço? Não. A vida, na grande maioria dos nossos momentos, é um ponto da jornada que você chega que tem milhares de estradas, uma apontando para cada lado. E aí, você precisa de escolher um caminho, e não necessariamente aquele caminho que você vai escolher vai ser o certo. Não necessariamente os nossos filhos, as pessoas que nós amamos, vão escolher necessariamente o caminho certo. O que a gente, no nosso exercício de pai, de irmão, de mãe, de amigo, de companheiro, que passou por aquela experiência, o que nos cabe fazer de maneira humilde, mas respeitando o livre-arbítrio da pessoa, é dizer, olha, esse um aqui das centenas de caminhos que tem por aqui, por esse aqui eu já fui, eu me dei mal. Então, se você quiser errar, cometa outros erros. Faça outras coisas. Por aqui, onde você está querendo ir, eu estou te dizendo que não vai dar certo. Faça de outra forma. Então essa muitas vezes é a nossa grande aflição. Mas muitas vezes é importante que a pessoa passe por aquilo ali. E a providência divina, ela é misericordiosa conosco. Porque ela nos diz, vai, faz. Então, e você vai ver o que vai dar. Porque muitas vezes você fala muito isso, Você está de noite em casa, ouve um barulho lá na cozinha, e aí você fala, não vou ver, é um fantasma, é um ladrão, o que é, e você não termina, você não consegue dormir em paz. Enquanto você não levanta, vai lá, olha, vê que foi o gatinho que revirou lá a tigela de comida, você não volta a dormir em paz. Então muitas vezes é necessário, embora doloroso, que a gente se preste a determinadas experiências, porque aquilo ali faz parte da nossa jornada. E tudo bem, havemos de arcar com as consequências, porque tudo tem um preço, mas precisamos ter a certeza de que a partir do momento em que a gente se ergue, não nos faltará amparo. Então aquele filho, ele parte, e aí ele se vê então, depois que ele gasta tudo que ele tem, em uma situação extremamente humilhante, porque ele precisa de pedir trabalho e o único emprego que ele consegue é como cuidador de porcos, em uma sociedade onde era proibido comer carne de porco, o porco era considerado um animal imundo, então você não podia comer. Imagina a humilhação que era você cuidar de porcos, Ele que era filho de um pai que era cheio de recursos, ele começa então a cuidar dos porcos. E como eu falei, se sobrevém uma grande fome naquele tempo. E aí o recurso era tão pouco que os porcos tinham para comer e as pessoas tinham para comer algumas vagens do deserto, E tinham basicamente duas. Era chamada vagem, ou erva gafanhoto, que era aquela que João Batista comeu no deserto, gafanhotos e mel, que era uma vagem docinha, com um bom valor nutritivo. Eu acho, inclusive hoje, eu acho que se parece muito com o nosso ingá aqui, Quem conhece o ingá, aquela vagenzinha, era uma vagem docinha, com alto teor nutricional. E tinha uma outra vagem que era uma vagem amarga. E essa não tinha muito teor nutricional. E era essa que se dava para os porcos. Era mais para poder ter um volume mesmo do que alguma coisa do ponto de vista nutricional. E era essa vagem que davam para ele. Porque ele não tinha onde ficar, ele não tinha onde dormir, ele dormia, dividia o espaço com os porcos na pocilga, comia aquela vagem amarga. E aí é nesse exercício de se ver
cada vez mais na miséria, cada vez no fim do poço, é que se inicia o processo de transformação, o processo terapêutico da dor, que se nos apresenta na vida como extremamente necessário. Eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho extraordinário, que é o trabalho do pessoal da Salve Assi, e que trabalha com a recuperação de pessoas dependentes químicas, que é uma doença gravíssima, em que pese muitas pessoas da sociedade colocarem isso como uma questão moral. Não é uma questão moral, ninguém chega naquele estado de degradação humana porque quer, porque acha bonito, mas é porque a pessoa está profundamente adoecida, física e espiritualmente, e ela precisa de ajuda, de amparo, de carinho, para poder se soerguer daquilo ali. É uma doença grave. E aí uma vez eu estive com um grupo da Salve Assi, um grupo da Sopa, lá no setor comercial sul. Eles se reúnem lá sempre às quintas-feiras, às 6 horas da tarde, para fazer um trabalho com a comunidade de rua. Distribuem sopa, distribuem comida. Eles tinham uma parceria com um ônibus que ia, né, às vezes dar banho nas pessoas. Tem um grupo de mulheres que vai lá, que corta o cabelo. Para as pessoas que querem se tratar, eles muitas vezes oferecem as vagas na clínica, uma clínica gratuita, bancada com recursos, com doações e também com recursos do governo. Então as pessoas que têm condições, que aceitam o tratamento, são acolhidas para fazer o tratamento. Um trabalho belíssimo que eles fazem lá. E aí, num determinado momento, nesse primeiro dia, a gente adentrou, né, num local muito assustador, muito sombrio, não estava acostumado, que é o chamado Buraco do Rato, lá no setor comercial sul, que é nos subterrâneos mesmo. E ali eu vi uma das cenas mais dantescas que eu já tive oportunidade de ver na minha vida, mais tristes, mais assustadoras. Foi ver dezenas de jovens, rapazes, moças, bonitas, caídos na sarjeta, mergulhados na poça de vômito, machucados, extremamente magros, doentes, alucinados, ali completamente tomados pela dependência. E aí o Henrique me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou: o mais doloroso desse trabalho é que muitas pessoas que estão aqui agora, fulano ali que você está vendo, a gente levou para a comunidade, e aí passou uma semana, passou 2, ele estava se sentindo melhor, ele saiu e recaiu. O tratamento é longo, o tratamento inicial são 6 meses, e às vezes a pessoa acha que ela está bem, ela não consegue conviver, né, com aquela vida em sociedade, ela não consegue, como a gente falou aí algumas outras vezes, aguentar a aridez do deserto, né, dos 40 anos que o povo hebreu teve que aguentar o deserto, e voltou para a escravidão, porque no Egito tinha cebolas. Então essas pessoas muitas vezes voltaram para aquilo que aparentemente era uma vida mais fácil, porque a vida de sobriedade, de lidar com as próprias dores, de lidar com os próprios conflitos, de buscar auxílio para tratar das suas feridas emocionais, é uma vida extremamente dolorosa. E é preciso que a gente tenha força clínica, amparo espiritual, amparo da família para poder viver vencer esse grande desafio. Então ele fala: a maioria das pessoas que obtém resultado no tratamento, infelizmente, elas só aceitam o tratamento quando elas já estão no fundo do poço, quando já perderam tudo. Nesse momento eu me lembro muito dessa passagem do filho pródigo, porque chegou no momento em que ele não tinha mais nada para perder. Ele se viu mergulhado em tanta miséria, em tanta lama, em tanto remorso, em tanta tristeza, em tanta fome, tanto frio, tanta humilhação, que ele chegou: olha, os empregados da casa do meu pai têm uma vida mais digna do que eu. Mas esse momento de muita dor, prestem bastante atenção, minhas irmãs, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Esse momento de profunda dor, semelhante àquele momento da noite em que a noite é mais escura, também pode ser, pelo amor da providência divina, o momento da nossa virada. É o momento em que aquele rapaz pega o último grãozinho de amor próprio que ele tinha lá no fundo da alma, quando ele se enxerga como centelha do divino, como alguém que era filho de um pai amoroso, e ele fala: eu não mereço isso que eu estou recebendo. Esse alimento imundo, ele não é para mim. É nesse momento, é para isso que a dor nos apresenta. Esse alimento imundo, isso aqui não é para mim. Essa pocilga aqui, ela não é para mim. Eu não tenho que me conformar com isso aqui. Então eu vou me erguer, eu vou me fortalecer, eu vou enfrentar o caminho de volta, eu vou enfrentar o meu pai, eu vou enfrentar a aldeia, eu vou enfrentar o meu irmão, eu vou enfrentar a humilhação, eu vou me tornar empregado, se for preciso, mas eu vou voltar a ter uma vida minimamente digna, porque isso é o mínimo que eu mereço. Então ele se ergue. Esse momento em que a gente se ergue é o grande momento da virada da nossa vida. É quando a gente literalmente vira para a gente e diz: olha, eu não mereço esse alimento imundo. Eu sou filho de um pai amoroso. Eu vou fazer
o caminho de volta. E aí no caminho de volta, ele estava cheio de dúvidas, né? Cheio de remorso, cheio de vergonha, cheio de precariedade, humilhado, magoado, machucado, assustado, ele não sabia qual seria a reação do pai, né? Ele tinha pelo menos três grandes problemas aí, que era o problema com o pai, o problema com a aldeia e o problema com o irmão. Então ele sabia mais ou menos aí o que ele poderia fazer em relação ao pai, mas não sabia ainda se dava certo, né? Alguns estudiosos até brincam, falam, teve um determinado ponto lá que ele chegou, quando ele estava chegando na aldeia, que ele viu o pai se aproximando, eu falei, ele vai tirar o cinturão dali e vai vir começar a me cobrir de lapada daqui mesmo até chegar lá em casa. Mas tomara que ele faça isso, porque se ele fizer isso, pelo menos é porque ele está me considerando como filho ainda. Então que ele me chibate, que ele me bata, eu não me importo, pelo menos ele vai estar me acolhendo como filho novamente. E aí acontece uma coisa surpreendente, quando ele aparece no sopé do monte, o pai vê o filho naquela situação humilhante. A gente volta então para algumas questões de costume dessa época. O ancião, dentro daquela aldeia, ele era visto como patriarca, como alguém que tinha profunda dignidade. Ele era uma pessoa de gestos comedidos, né? Ele não era alguém espalhafatoso, ele falava pouco. Quem fala pouco geralmente é muito ouvido quando abre a boca para falar. Ele falava pouco, ele se vestia solenemente, ele às vezes se movimentava devagar, de maneira solene. Era impensável você ver um ancião correndo, deslocado pela rua, porque ele podia tropeçar nas vestes, ele ia cair, aquilo ali seria extremamente humilhante para ele. Então, você diz, se está numa situação e você vê que os anciãos estão correndo, corre também porque algum problema muito grave aconteceu ali. Então o pai, ele vê o filho chegando no sopé daquele monte, naquela condição de precariedade. E essa é uma das passagens mais bonitas que eu enxergo, porque é o momento em que o filho ele faz aquela oração de humilhação, né? Ele se posiciona naquela situação então de quem pede amparo e se entrega ao amor daquele pai. Tem uma música muito linda do Padre Zezinho, que ele conta justamente de alguns momentos de dificuldade da vida, de dificuldade da própria fé, em que ele se descaminha e ele volta. E aí é uma canção que ele fala: alô meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse, andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Gastei a minha herança, comprando só matéria, restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, e volto convencido que esse é o meu lugar. Eu não me acostumei às terras onde andei. Ele não se habituou à falta de amor pelas terras em que ele andou. Ele se sentiu um estranho, ele se sentiu um estrangeiro, desprovido de todos os recursos. Então ele resolveu, naquele momento, se erguer e voltar para casa. E mais uma vez eu penso, o momento da dor, o motivo terapêutico da dor, além da nossa expiação e além do nosso aprendizado, muitas vezes tem esse propósito de fazer com que a gente se erga e volte para casa, e volte para o convívio de Deus, e volte para o convívio da harmonia, e volte para o convívio de nos cuidar, né? Eu volto aqui a dizer, não é um julgamento moral, né, de termos aqui ratos ou lagartixas de igreja, não é isso, é nos conectarmos com o divino, nos conectarmos com o próximo, é cuidarmos de nós mesmos. Nesse exercício de autocuidado, ter o que eu estou comendo, o que eu estou bebendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou lendo, que tipo de gente que eu deixo ter influência na minha vida, que tipo de local que eu frequento, quais são os meus desejos em relação ao outro, como é que eu reajo como alguém, quando alguém é grosseiro comigo, será que eu ajo e reajo da forma com que o Cristo reagiria? E é nesse movimento de se voltar enquanto criatura divina, enquanto luz, enquanto lamparina, que se faz luz e irradia a sua graça por onde está, mesmo nos momentos de mais dificuldade, como um lírio branco que cresce no pântano, que cresce em meio ao musgo, que cresce em meio à podridão, erguer-se cheio de luz e cheio de amor nos lugares mais difíceis onde nós somos postos para poder frutificar. Esse é o nosso papel enquanto cristãos. Então, o filho, ele sente falta desse amor imenso e ele faz, então,
o percurso de volta para casa. E aí ele está assustado. E aí quando, com todo o costume, com todo o cuidado que tinha naquela época, o pai o vê lá no sopé do monte, o pai tem aquele sobressalto, o filho estava voltando, e o filho não sabia como agir. Tem uma passagem de um salmo muito bonito, Salmo 139, em que Davi, nesse exercício de contemplação, né, do inexplicável, do amor inexplicável, ele fala: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que me conheces, quer eu esteja em pé ou deitado, e ainda que falte em mim palavras, conheces o meu pensamento. Tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousas, e tal ciência me é tão grandiosa que eu não alcanço de tão alto. A contemplação e a penetração dele na seara daquele amor divino era tão grande que ele não conseguia compreender a dimensão de tanto amor. Como que era possível ser tão amado se ele não se achava merecedor? Tem uma frase de uma música bonita em que o poeta fala dessa nossa perplexidade diante do amor que a gente não compreende, né? Quando ele fala assim: por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e fim. Ele enche, ele preenche, a gente não compreende. O amor simplesmente acontece, o amor daquele pai que não tem explicação. Então ele sonda a dor e a angústia do filho no sopé daquele morro. Entra no coração dele, se move de íntimo amor e de íntima compaixão e parte correndo, surpreendentemente, no meio da aldeia, para encontrar com aquele filho. E aí o filho, a primeira reação que ele tem é de fazer o discurso que ele vinha ensaiando pela estrada, né? Meu pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, eu quero que o Senhor me perdoe, me aceite aqui na sua casa como seu empregado. O pai não deixa ele falar. A grandiosidade daquele amor, né, que nos acolhe quando a gente volta para casa é tão infinita que a gente não consegue perceber a dimensão do amor, da bondade daquele pai. Então o pai chama os empregados e fala: traz o anel e coloca no dedo dele. Por quê? O anel é o anel do filho. Traz as sandálias e bota nos pés dele. Porque quem calçava a sandália era o filho. Qual é a diferença do servo por filho? O servo serve, ele faz aquilo que o pai quer, mas recebe uma remuneração em troca. O filho faz porque ele faz parte, porque ele é dono também. Então ele é filho, ele tem direito. E ele faz, coloca a túnica nele. A túnica é o sinal da reconciliação. Quando ele atravessa a aldeia e vai em busca do filho e coloca a túnica de volta, ele diz: você não vai ser empregado não, você vai voltar a ser filho. Eu vou restaurar o seu direito de filho. Então ali aquele rapaz, ele consegue, de certa forma, resolver o problema com o pai, e o pai, nesse movimento de humilhação que ele faz, nessa carreira que ele dá para acolher o filho, ele se humilha novamente, mas passa um recado da aldeia: aqui existe restauração, aqui existe perdão, aqui existe acolhimento, existe cuidado. O meu filho estava perdido e agora ele voltou. E aí ele faz um outro simbolismo, ele manda que se mate um bezerro, um boi. E era uma aldeia pequena.